Hoje vamos falar sobre a dificuldade do seu filho em escolher a carreira. Primeiro ponto de atenção é a primeira grande escolha do seu filho. Tenha atenção. Perceba para você ver, quando você tinha 15, 16, 17, 18 anos, você já tinha tomado alguma decisão tão séria para a sua vida quanto a escolha da carreira? É nesse momento que o seu filho está. Entenda que ele está no momento da primeira grande decisão da vida dele. E perceba que além de estar nesse momento da primeira grande decisão, ainda está no momento da primeira grande transformação, que é a transição da juventude, da adolescência para a vida adulta. Perceba para você ver, será que quando você tinha essa idade, você tinha tanta segurança para essa escolha? Será que quando você tinha essa idade, a sua escolha foi tão fundamentada que você tinha tanta certeza? Sim ou não? Eu quero que você entenda que o primeiro passo que você tem que trabalhar é a conexão com o seu filho. É entender esse momento dele. É você fazer o que nós chamamos de posição perceptiva. Entenda como você era naquele momento e entenda como ele está nesse momento. Faça uma analogia entre como você decidiu, o que você teve de dúvida, de certeza, como você realmente teve ajuda, apoio e como ele está tendo hoje ajuda, apoio na decisão. Por que fazer isso, Christian? Porque esse primeiro momento é você entender como ele está inseguro, como ele pode estar hoje com medo, como será que está? E o primeiro passo que você tem que fazer é conexão a ele. Se você não entender esse momento dele, você não vai conseguir chegar até o nível de energia que ele está, que é esse nível de energia de insegurança e medo. E para que você possa conectar, você precisa estar no mesmo nível de energia dele, tá? Que é o que? Entender como ele está se sentindo, porque você já se sentiu assim em algum momento da sua vida. Após você se conectar a ele, faça com ele uma avaliação sobre o autoconhecimento dele. Será que ele já conhece as habilidades dele? Será que ele já conhece os comportamentos naturais dele? Será que ele realmente entende que você ama ele e que você é a pessoa que mais pode ajudar ele na escolha da carreira? Isso é fundamental e importante você entender e fazer com que ele também entenda que você está do lado dele para ajudá-lo, para fazer com que ele realmente conheça. É importante você entender que o autoconhecimento dele vai trazer as habilidades naturais, os comportamentos naturais e vai também trazer o que ele espera da vida, o que ele realmente quer construir para ele a nível da vida. Vamos dar um exemplo. Digamos que o seu filho vai buscar autoconhecimento e lá no autoconhecimento ele entenda que ele tem a habilidade de lidar com pessoas. Lá no autoconhecimento ele entende que ele quer conviver com bastante movimento de pessoas e na vocação dele traz profissões, por exemplo, como turismo, como educação física. São profissões relacionadas ao movimento, a pessoas. Você precisa entender que esse autoconhecimento vai trazer as profissões, os gostos, os desejos dele, que tem mais a ver e que ele tem uma tendência em construir o verdadeiro sucesso, que é a realização pessoal, a autorrealização. E se ele tem autorrealização, ele é feliz. Se ele é feliz, ele faz bem. Se ele faz bem, ele consegue ter uma vida bacana, legal. Ele consegue gerar recurso para a vida dele. Agora, você precisa construir em você a quebra do desejo de construir nele o que você não teve. Você precisa construir em você o desejo de realmente ele saber quem é ele, você apoiar nesse processo de autoconhecimento e quando se encontrar com as profissões, você realmente está isenta na construção das melhores profissões para o que ele é. Segundo ponto de atenção é o grande peso de errar. Perceba para você ver. Eu não sei se hoje você tem isso ainda, mas nós fomos criados numa cultura onde o erro é ruim. Então quem erra será punido.
Então você pode olhar ao seu redor. Se você não tem isso, provavelmente ao seu redor pode ter alguém que tenha isso. A construção dessa cultura onde eu errei, eu preciso ser punido. E na verdade o erro é o primeiro passo para o sucesso. Quem não erra não encontra a forma certa de fazer. E se nós trabalharmos o erro não como punitivo e sim como um processo de aprendizado, nosso cérebro irá retornar para nós que nós podemos sim construir algo bom sem o receio de errar. Agora é fundamental no processo de escolha de carreira que esse erro seja amenizado no processo de autoconhecimento. Então, quando você for conectar a seu filho, fazer com que ele entenda o momento que ele está, que a escolha da carreira é um processo, não é algo simples de se fazer, mas é algo que dá para fazer de uma forma assertiva, que a gente pode realmente acertar, mas que o autoconhecimento ameniza a possibilidade de erro. Mas mesmo que se tiver erro, o erro é um processo de aprendizado. Quem não erra não aprende. Presta atenção para você ver quantas coisas na sua vida você hoje faz de forma natural e no começo não era tão natural assim. Quantas coisas na sua vida você num primeiro momento não conseguia fazer e hoje você faz de uma forma bem tranquila. Na verdade, você errou várias vezes para encontrar a forma certa de fazer. Na escolha de carreira é a mesma coisa. Só que, como é uma grande decisão e é um momento muito delicado de uma transição da juventude para a vida adulta, é fundamental que você traga situações, traga condições para que o seu filho e você estejam mais seguros. E essas condições é construção de autoconhecimento, construção de visão de futuro e principalmente entendimento do que são as profissões a nível de o que é o curso e o que é a profissão. Então, em autoconhecimento, quais são as habilidades que ele tem, comportamentos naturais, vocação, visão de futuro, com quem ele quer conviver, qual o ambiente que ele acha interessante, o que ele quer fazer na maior parte do tempo da vida dele no futuro, quais são os valores dele, quais são as regras de conduta e profissões. Quais são as profissões que estão relacionadas, primeiro, aqui ao autoconhecimento, ao que ele é realmente. Segundo, ao que ele quer para a vida dele no futuro. Então, um exemplo assim, eu tenho aqui no meu autoconhecimento, eu tenho facilidade com a área lógica, com contas, tá, que bacana. Automaticamente eu posso olhar lá para o curso de engenharia e falar, nossa, engenharia tem a ver porque eu gosto de matemática, eu gosto de fazer contas. Não necessariamente, porque se a sua visão de futuro ela não está relacionada ao trabalho que tem a ver com o que o engenheiro faz, você tem um processo aí de construção de uma frustração com a carreira. Não é nem que você não tem habilidade. E isso é importante que você participe desse processo de entendimento de como construir isso e depois de levar isso até o seu filho, para que ele possa entender. E fundamentalmente, na engenharia é um caso bem clássico. Você tem no curso de engenharia 30 pessoas entrando numa sala e 10 formando. Porque eles não conheciam o que é o curso. Eles tinham a visão de que gostar de matemática faria com que eles formassem engenharia. E na verdade o curso de engenharia é um curso com bastante processo de lógica. E a complexidade do nível de conta é muito maior do que só matemática. Então, recapitulando, autoconhecimento, visão de futuro, conhecimento da profissão e da faculdade. Essa é a chave de uma escolha de carreira que você vai amenizar o impacto do medo na escolha. Um outro ponto de atenção é a dificuldade com escolher uma carreira. Nós temos uma pressão nesse momento, entre 15 e 18 anos, que nós temos que ter uma carreira só, que essa carreira vai ser para o resto da vida. E isso precisa ser quebrado, isso é uma crença coletiva que foi colocada. Hoje as carreiras elas têm vários segmentos, vários nichos de atuação. Então não necessariamente a escolha de uma carreira é eu vou ser advogado e o resto da vida eu vou ser advogado. Não necessariamente. Hoje a área de direito já tem várias possibilidades, né? Você pode ser promotor, delegado, juiz, advogado dentro do direito criminal, civil, administrativo, dentro do direito trabalhar no terceiro setor, numa área mais filantrópica, numa área mais da área financeira. Tem
um leque de possibilidades enorme. Então o que acontece? É importante que você entenda, para que você possa passar para o seu filho, que essa escolha ela não é única e para o resto da vida. Fundamentalmente é importante você entender que quando você se conhece e você entende o que você quer para a sua vida a nível de convivência com as pessoas, de ambiente, do que está fazendo, do que você quer ajudar as pessoas, isso traz uma essência. E essa essência, juntada ao autoconhecimento, faz com que você escolha uma profissão que esteja relacionada a nível de essência também. Então, eu dei o exemplo atrás sobre o direito, tá? Qual é a essência do direito? O que realmente está por trás de quem forma em direito? Porque se você está conectado à essência, automaticamente o que você for fazer pode estar só relacionado à sua visão de futuro. Não precisa mais do que isso. Sobre o que você quer fazer, com quem você quer conviver. Entende? Porque se você estiver conectado a essa essência, não é uma escolha única. E também você pode construir junto com o seu filho a construção de 3 escolhas. É algo muito natural. Você fala, olha, vem cá, dentro do seu autoconhecimento, da sua visão de futuro, quais são as 3 profissões que mais têm a ver? E aí sim você buscar junto com ele o conhecimento sobre o que é o curso da profissão A, o que é o curso da profissão B e o que é o curso da profissão C, e aí vocês conhecerem mais a fundo. E depois conhecer o que é a profissão A, o que é a profissão B, o que é a profissão C, e aí também ter esse conhecimento mais aprofundado. E aí sim, com esse conhecimento, você construir um quadro junto com ele. Quais são os seus comportamentos naturais, qual é a sua vocação, seu sentido da vida, do lado de cá, qual a sua visão de futuro, seus valores, com quem você quer estar convivendo, e aqui em cima, qual é a profissão A, B, qual é o curso, dentro do curso, quais são as matérias da grade curricular, o que são essas matérias, como elas são, o que é a profissão, o que faz, como faz. Mesma coisa na B e na C. E aí sim você criar uma prioridade. A profissão A ou a profissão B tem mais a ver comigo, com você, né, filho? Você vai estar construindo com ele. A profissão C, a profissão B, e aí ele priorizar. Outro ponto de atenção é dúvida entre várias profissões. Isso é muito comum. Então, olha, eu gosto de tudo, mãe. Eu gosto de medicina, eu gosto de educação física, administração, engenharia, e aí fica aquele monte de profissão e não consegue resolver. Esse problema é muito mais comum do que você imagina. Se você conversar com o seu filho e fundamentalmente com os amigos do seu filho, você vai entender que isso acontece muitas vezes. Então, princípio básico, quem tem mais do que um dono, morre de fome. Então, se você tem mais do que uma ideia e não consegue estruturar isso e criar uma prioridade de que, esse é prioridade 1, esse é 2, esse é 3, normalmente você vai escolher algo no movimento que acontecer. Então, se eu tiver lá 5 profissões e eu não tiver a prioridade das 5, normalmente o que acontecer a nível de movimento com os meus amigos, a nível de movimento com o mercado, eu vou tomar a decisão e vou para aquela profissão A ou B. Então, assim, o que fazer? É o mesmo procedimento na escolha da carreira. Precisa construir o autoconhecimento. Você conectar ao seu filho e fazer com que ele entenda que conhecer as habilidades, os comportamentos naturais, vai fazer com que ele olhe para as profissões de uma forma diferente. E principalmente vai fazer com que ele olhe para ele. Vai fazer com que ele entenda quais são os comportamentos naturais que ele tem. Vai fazer com que ele entenda que a construção da competência passa primeiro por ele se entender, por ele estar fazendo algo que tem a ver com ele. O segundo ponto, qual a visão de futuro dele? Onde ele quer estar vivendo daqui 5, 10, 15 anos? Com quem ele quer estar convivendo? O que ele quer estar fazendo? O que tem sentido para ele dentro do ambiente? O que aquelas pessoas que ele vai conviver ajuda outras pessoas? Faz para algo diferente para a sociedade? E o terceiro ponto, aí sim, pegar aquela lista de 5, 7, 10, 15 profissões e começar o processo de o que tem a ver com ele a nível de comportamento. E aí você vai para um processo
de exclusão realmente. Então eu tenho lá 7 profissões. Ok, de 7 profissões, o que dessas profissões, quais dessas não tem a ver com comportamento? E aí você vai olhar lá o teste vocacional, o teste de comportamento e fazer uma avaliação. Essa e essa não tem, exclui elas. Depois, as que sobraram você vai trazer para a visão de futuro. Então digamos que tínhamos lá 7 profissões, das 7, 3 profissões não tem a ver com comportamento. Ok, vamos pegar as 4 profissões que sobraram e vamos trazer aqui para a visão de futuro. Aí na visão de futuro você vai de novo fazer o processo de exclusão. Olha, as 2 aqui não tem a ver com o ambiente que você quer conviver, elas não têm pessoas do jeito que você quer conviver, o ambiente não é propício para o que você quer fazer. Então, um exemplo, nós temos algumas pessoas que querem trabalhar de uma forma mais informal. Elas querem se vestir de forma informal, elas querem ter comportamentos informais. Ok, uma pessoa dessa ela pode trabalhar num ambiente onde obrigatoriamente ela tem que se vestir formalmente? Isso é um processo de exclusão, porque quando ela formar, ela vai se deparar com um problema que para ela é importante, que é o quê? Conviver de uma forma informal. E lá ela vai ter que viver de uma forma formal. E percebe que isso, a nível nosso, mental, faz com que a gente se frustre. E o momento de pensar é justamente na escolha da carreira. E aquelas que sobrarem, o procedimento é o mesmo. É conhecer o curso, grade curricular, o que faz realmente. Depois que conhecer o curso, a profissão. E aí com esse conhecimento construir um quadro. Autoconhecimento, então, comportamento, vocação, o que ela é a nível de sentido de vida. Do lado de cá, visão de futuro. Então, o que eu tenho de visão de futuro, o que eu quero de expectativa, como construir essa expectativa, com quem eu quero conviver, onde eu quero conviver, o que eu quero estar fazendo. E aí sim, pega aquela profissão A e cruza a informação com isso. A B, a C e assim sucessivamente, cria uma prioridade. Dentre essas profissões, qual é a que tem mais a ver comigo? Tal. Qual a outra que tem mais a ver comigo? Tal. E assim sucessivamente. E aí o processo é de criar um objetivo para que chegue na que tem mais a ver. Outro ponto de atenção é o que fazer quando eu não tenho nenhuma carreira. Nenhuma carreira tem a ver comigo. Isso sim é um grande desafio. Quando nós olhamos para um contexto de várias profissões e não encontramos nenhuma, é um grande desafio. E você precisa estar atento se o seu filho realmente está nesse ponto. Porque se ele não consegue encontrar nada que tenha a ver com ele, o problema não são as profissões. O problema é que ele ainda não construiu um processo de autoconhecimento. Ele ainda não olhou para ele o bastante para que realmente conhecesse quem é ele e quais são os gostos dele, quais são os desejos dele, o que ele quer estar fazendo. E isso é algo muito delicado, não só para a escolha da carreira, isso é muito delicado para ele como indivíduo, para ele a nível de relacionamentos, para ele a nível de convívio com as pessoas, para ele a nível de resultado na vida pessoal, não só profissional. E aí você precisa realmente conectar até ele e incentivá-lo a um processo de olhar mais para ele. E aí não é só você fazer testes de perfil, de vocação. Você precisa construir com ele um ponto de atenção. Fazendo o quê? Ô filho, vem cá, quais são as suas habilidades? O que você faz naturalmente? Olha, não sei. Tá, vamos pesquisar então? Olha, eu vejo que você faz isso. E você, o que você vê? Ah, eu não consigo ver nada. Tá, mas o que você faz de forma fácil, tranquilo e que para você é muito tranquilo e para outra pessoa não é? E aí você vai começar a estimular, a incentivar ele a olhar para ele, para que ele realmente consiga entender que alguns comportamentos dele são naturais e que esses comportamentos naturais começam a construir o processo de identidade, de quem ele é realmente. E aí depois que você conseguir esse ir e vir de
quais são as habilidades, os gostos que ele tem, os desejos que ele tem, você volta para aquele processo estruturado de autoconhecimento. Então, saber quais são os comportamentos naturais, depois do autoconhecimento, vocação, sentido da vida, o que ele realmente é, quem ele realmente é, o que ele gosta realmente. Depois passa para a visão de futuro, o que ele quer para a vida dele, quais são os valores que são importantes para ele, com quem ele quer estar convivendo, os ambientes. E aí sim é o momento de olhar para as profissões. E aí você vai começar a construir com ele um processo como se fosse inicial de uma escolha de carreira, que é um processo do quê? Eu sou isso, quero isso para a minha vida. Quais são as profissões que têm a ver com isso? E aí você vai começar a pesquisar as profissões junto com ele para que ele entenda que existem profissões que têm a ver com aquilo que ele é. E aí essas profissões realmente podem ser o diferencial, porque ele vai estar nos comportamentos naturais dele, vai estar convivendo na visão de futuro que ele acha importante para ele e fazendo algo que tem sentido com isso. Agora, é importante você ter como ponto de atenção sempre conhecer a grade curricular da faculdade, o que é a profissão, e construir um quadro entre autoconhecimento, visão de futuro e valores e o que é a profissão. Se você gostou desse material, se inscreva no Jovem Protagonista. Você receberá vídeos, posts e textos exclusivos sobre escolha de carreira de forma gratuita.